IPTU é cobrado pelos municípios. O Brasil está frequentando a nossa ideia, certo? Se ele entrar, e vão ter que fazer uma reforma tributária. Eles têm que modificar 80% de imposto. Seria o ideal. Cortando de 10 em 10 minutos. IVA e outros. Hã? Cortar como? Pessoal, então, todo mundo entendeu isso aqui? Que para Geraldo Ataliba, na classificação dos tributos, só existe dois tipos de tributos: os vinculados e os não vinculados. E a classificação da Constituição. A nossa Constituição, ela traz a classificação quintupla, tá certo? Para a Constituição, o texto da Constituição mostra os 5 tributos. E para o Código Tributário Nacional, o Código Tributário Nacional, ele traz que são 3 tipos de tributos: os impostos, as taxas e as contribuições de melhorias. Sobre para implementar essa contraprestação, que o senhor citou o exemplo das calçadas, no município é uma lei ordinária. É, lei ordinária. Já o empréstimo compulsório. A Constituição pede lei complementar para o empréstimo compulsório. Eu vou dizer um macetinho a você. Quando a Constituição pede uma lei e ela cala a boca, ela diz, através de lei, calou, aquela matéria vai ser lei ordinária. Quando a matéria da Constituição aparece, ela não calando a boca, ela dizendo, precisa de uma lei complementar. Então, quando ela abre a boca e diz lei complementar, a matéria é de lei complementar, tá certo? Quando ela fechou a boca e disse só, através de lei, na forma da lei, então aquela lei é uma lei ordinária. Aprendam isso já agora, para vocês, para o resto da vida, saber ler a Constituição. A partir disso aí. Como a Constituição está dizendo que existe lei ordinária e lei complementar, então, quando a matéria do texto da Constituição pedir através de lei, então eu vou interpretar que a lei que ela está pedindo é lei ordinária. Mas quando a matéria exige uma outra lei que não é ordinária, então eu vou ver que ela escreveu abaixo, através de lei complementar. Tá certo? Tá entendido isso? Vamos agora mostrar um outro detalhe, tá certo? A Constituição, aqui no sistema, primeiro a gente tem que entender que o sistema é o quê? O sistema é um cosmo de normas, tá certo? Esse cosmo de normas, esse sistema, eu tenho um tecido normativo, aonde a lei superior vai dar validade à norma inferior. A norma superior vai dar validade à norma inferior. Não é? Então eu tenho aqui um conjunto de normas relativas às bases constitucionais da tributação. E esse conjunto de normas é o quê? O sistema tributário nacional, tá certo? Então eu vou extrair desse sistema uma coisa chamada de quê?
de a carta de competência. Tá certo? Então, como fica essa carta de competência, não é? De onde deriva a competência? Deriva do próprio Estado, que é o Estado federal, não é? A competência deriva do Estado, que é uma federação. Então, como ficou distribuído essas competências dentro da Constituição, que é a competência tributária? Se eu examinar a União possui competência, tá certo? Tributária. Ela possui competência tributária para instituir, fiscalizar, não é? Ela cobra, ela fiscaliza, está instituído na competência da União. Quais tributos? Aí eu vou novamente dizer a mesma coisa. O II, o IE, o IPI, o IOF, o Imposto sobre as Grandes Fortunas, o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, o Imposto sobre, além das grandes fortunas, o Imposto sobre a Propriedade e o Imposto de renda e proventos de qualquer natureza. Esses impostos, a competência é somente da União. Está claro? Não pode haver o quê? Não pode ser retirado a competência do ente. Por quê? Porque essa competência é do ente federativo União. Mas a União, não é? Ela não tem só essa competência. Ela também tem competência residual, não é? E competência extraordinária. Então eu acrescento aqui competência residual, a competência extraordinária. Tá certo? Na competência residual da União, ela pode criar novos impostos, desde que esses novos impostos não tenham o mesmo fato gerador dos impostos de sua competência privativa, nem tem a mesma base de cálculo, tá certo? Então, somente a União possui a competência para criar novos impostos na sua competência residual. Tá claro? E a competência extraordinária. Vamos lembrar que se houver uma guerra, é a União que vai ter a competência para criar o imposto extraordinário de guerra. Tá certo? Mas a União não tem só essa competência. Ela tem a competência também chamada de especial. Não é? Quando é que a União tem competência especial? Quando ela institui, através de lei complementar, os empréstimos compulsórios. Tá certo? Na competência especial da União, ela poderá criar, através de quê? Através de lei complementar, os empréstimos compulsórios e também as contribuições sociais.
Mas a União não tem apenas essa competência, ela tem também a competência chamada de comum, tá certo? A União possui a competência comum. Comum por quê? Porque tanto os estados, como os municípios, como o Distrito Federal, poderá também, tá certo? Na competência comum, cobrar as taxas. Então eu vou ter taxas cobradas pela União, taxas cobradas pelos estados, pelo Distrito Federal e as taxas cobradas pela União. Então, essa competência é comum. Depois eu digo cada artigo e bota aí no quadro, onde é que você na competência especial, tá certo? A Constituição diz que a União, na sua competência especial, ela poderá criar os empréstimos compulsórios, não é? E também as contribuições sociais. Quem também tem essa competência? Os estados, quando cobram dos seus funcionários públicos, não é? A contribuição social para futuramente eles terem o seu benefício. Os municípios, quando cobram também de seus funcionários públicos a contribuição para futuramente eles terem os seus benefícios. Tá certo? Falta ainda uma competência da União. Tá certo? É uma competência interessante, porque se um dia a União, fundamentada no artigo 18 da Constituição, se ela criar um território, então ela poderá, no território criado, através de lei complementar, ela poderá cobrar os tributos estaduais e os tributos municipais. Como eu chamo essa competência? Eu chamo de competência cumulativa. Tá certo? Então, só para vocês recapitularem, a União possui competência comum, competência especial, competência residual, competência comum, competência cumulativa, tá certo? E a competência dela, unicamente dela, que ela não pode transferir para ninguém, de cobrar, não é? O II, IE, IPI, IOF, grandes fortunas, propriedade, a propriedade rural e o imposto sobre os proventos e a renda, ou renda e proventos. Tá certo? Não é fácil? Vamos dar uma pausinha aqui. Quem tem uma Constituição aí? No 145 da Constituição, eu tenho a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria decorrente de obra pública. O que eu vou lembrar a vocês, que essa divisão, essa conceituação aqui, de que tributo é imposto, taxa, contribuição de melhoria, está conforme
o Código Tributário Nacional. E na Constituição aparece no artigo 145. Está claro isso? Pessoal, qual é o artigo que vem complementar nossa aula aqui? Veja bem. Artigo 148 da Constituição. 148 da Constituição. A União, mediante lei complementar, poderá instituir os empréstimos compulsórios. Os empréstimos compulsórios são tributos que estão vinculados a uma contraprestação. Para atender a despesas extraordinárias decorrente de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência, no caso de investimento público de caráter urgente, de relevante interesse nacional. Está claro isso? Aonde eu vou encontrar na Constituição o artigo que está dizendo que a União pode instituir empréstimos compulsórios? Lá no 148 da Constituição. Porque é comum, não é? Vamos entender bem por que é comum. Não, é só isso aí. Porque o artigo 145, ele diz, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos, não é? Então, eles podem ter as taxas, tanto o Estado pode instituir as suas taxas, como os municípios e a União. E também as contribuições de melhoria decorrente de obra pública. Tá certo? É por isso que a competência aqui é competência comum. Comum por quê? Por conta dos entes. No artigo 153, tá certo? Vamos para cá. No artigo 153, eu tenho todos os impostos. Os impostos que a União tem o condão de instituir, tá certo? Compete à União instituir imposto sobre, inciso 1º, importação de produtos estrangeiros, que eu chamei de II. Inciso 2º, exportação para o exterior de produtos nacionais ou nacionalizados, que eu chamei aqui de IE. Renda e proventos de qualquer natureza, que é o imposto sobre a renda e os proventos. Produtos industrializados. O inciso 5º. No inciso 5º, eu tenho 4 fatos geradores. Quais são? Operação de crédito é um fato gerador. Câmbio, seguro, ou relativo a títulos ou valores mobiliários.
No inciso 6, a propriedade territorial rural. E no 7, grandes fortunas. Só que grande fortuna pediu aqui o quê? Lei complementar. Tá certo? Se um dia essa lei complementar for elaborada, a União poderá o quê? Poderá cobrar, fiscalizar, e a instituição já houve. Lembrem, quem cria tributo é a lei. Né? Só quem pode criar tributo é a lei. E a lei aqui que está sendo pedida é uma lei complementar.